Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma pessoa muito importante para um meio muito específico, um nicho muito específico. Como se eu já não tivesse sendo específico o suficiente, né? Mas vem pra cá. John Dee. E eu resolvi fazer o mapa do John Dee porque eu vi que ninguém tinha feito. As pessoas, elas não sei, elas só sentiram que não tinha pra fazer. Embora assim, eu não sei se vocês todos conhecem o John Dee, né? Mas o John Dee, ele foi um mago, embora isso invariavelmente traga um pouco de controvérsia, mas ele foi um mago da Rainha Elizabeth, primeira da Inglaterra, e ele foi um dos, abre aspas, fundadores da magia enoquiana, embora eu acredite que a magia enoquiana talvez seja mais antiga que isso. Mas ele trouxe a magia enoquiana para nós, basicamente. Então, ele é uma pessoa muito importante, né? Porque sem ele não teria talvez magia enoquiana, né? Embora eu acredite que a magia enoquiana ela tenha um processo muito mais longo do que a gente conhece. Mas isso é só achismo meu. Então, vamos lá pro mapa dele. Eu acho interessante, né, que o John Dee, ele é canceriano característico, né? Aquele canceriano que chora, que lamenta, que, sabe? Que faz aquela escarcel canceriano, né? E ele é o canceriano típico. Tanto que se vocês lerem os diários, vocês vão perceber isso, que ele tem um profundo pesar, uma profunda lamentação, ai meu Deus. Típico de canceriano, né? Mas o que me impressionou, tanto no mapa dele quanto no mapa do Kelly, que é uma das pessoas que ajudou ele nessa questão de magia enoquiana, foi que os dois têm ascendente Sagitário. Ambos têm um ascendente de Sagitário. Eu achei isso extremamente interessante. Embora o ascendente do Edward Kelly, que foi a pessoa que viu os anjos, basicamente, o John Dee, ele basicamente anotava, enquanto o Kelly era a pessoa que tinha as visões. O John Dee, ele tem um ascendente muito mais inicial no grau de Sagitário, enquanto o Kelly tem mais pro meio e pro final, já. Mas ambos têm ascendente Sagitário, que coincidência esquisita, né? Ascendente em cima de ascendente. Mas eu tô falando aqui nesse vídeo específico do mapa do John Dee. Mas eu gostaria de trazer isso porque é bom comparar um mapa de duas pessoas que viveram basicamente na mesma época e fizeram um trabalho em conjunto. Ixi. Isso é ruim. O que aconteceu? Minha cachorra começou a cavar aqui e meu negócio aqui resolveu desligar. Eu pensei, putz, perdi tudo. Mas não perdi nada. Vamos lá. Mapa do John Dee. John Dee era um canceriano com sol na casa 8. Quase um escorpiano, talvez. Isso poderia explicar tanta intensidade emocional no John Dee. Embora eu acho que ele represente boa parte dos cancerianos, né? Com essa questão emocional bem forte. Mas por o sol dele estar na casa 8, isso poderia intensificar essa questão canceriana. É disso que eu tô falando. Porque a casa 8 ela é a casa de escorpião. Só pegando o gancho. E aí, escorpião tem essa coisa de intensidade, de desgaste, de cansaço. E foi um período bastante desgastante da vida dele, né? Essa questão da magia noquiana, porque o Kelly ele não me ajudou. Basicamente. Aí temos o que? O regente do ascendente de Sagitário que tá na casa 8 também. Em câncer também. Em conjunção, basicamente, com
Júpiter. Júpiter em conjunção com Mercúrio. Isso. Fazendo, se eu não me engano, uma quadratura com Netuno. Júpiter. Não é quadratura, não. É um trígono. É um aspecto benéfico. É um trígono com Netuno. Eu acho interessante essa conjunção, né? Porque Júpiter e Mercúrio tem uma questão de comunicação com o espiritual facilitada pelo Netuno aqui na 3. Em peixes. Esse Netuno tá em peixes. Que coisa interessante. Aí eu falei do Sol, né? O Sol dele está, se eu não me engano, quadrando Saturno. Quadra Saturno. E aí temos um problema aqui, Saturno A5. Saturno A5, ele torna as questões muito morosas. Por exemplo, você quer fazer um trabalho artístico. Você vai fazer o trabalho artístico, provavelmente, né? Só que você vai ter muito conflito interno com relação a esse trabalho, porque ele vai demorar muito. O Saturno, ele torna as coisas muito devagar. Não quer dizer que a coisa não vai acontecer, mas ele vai acontecer de uma maneira muito morosa, muito devagar. E por mais que Saturno aqui ele esteja na 5 e em Touro, ele tá fazendo um aspecto difícil com o Sol, que é a essência. Então junta tudo isso com o ambiente da Inglaterra daquele século, daquele período específico. Então não deve ter sido fácil. Eu tô, vou dizer, na metade não. Mas eu tô em boa parte do diário e eu vejo que tem bastante conflito emocional. Não só da parte do Di, mas da parte do vidente dele. Em boa parte, se eu não me engano. Mas existe um pouco de conflito porque os anjos enoquianos, eles são meio difíceis. Não difíceis no sentido ruim, mas difíceis num sentido de eles não são iguais aos anjos Shen. Isso aí você pode ter certeza. Por mais que tenham sido os anjos Shen que tenham revelado o Enochiano. Deixa eu ver. Ele tem um Plutão na casa 2. Em Capricórnio. Fazendo um aspecto difícil com Saturno. É Plutão na casa 2. Saturno. Saturno quadra Plutão. Quadra Lua também, será? Quadra Lua também. Então temos Lua quadrando Plutão quadrando Saturno e Lua também quadrando Saturno. Olha, se fosse uma pessoa assim que a gente dissesse assim, olhasse, eu diria que essa pessoa poderia ter algum tipo de dificuldade financeira. Mas não foi o caso do Di. E esse mapa, ele é da biografia do Di. Então, ele tem um embasamento. Agora, o que é esquisito, né? Porque quadraturas são muito difíceis. São aspectos assim que você olha assim... Olha, a pessoa vai ter que cortar um dobrado aqui pra resolver esse problema. Mas, olha que coisa interessante. Temos um outro bom aspecto que pode explicar a situação do financeiro do Di ser talvez assim boa. Eu não digo que ela era maravilhosa, mas ela era muito boa. Que é um sexto de Plutão e Lua com Marte na casa 12. Que o trabalho do Di com o ocultismo ajudou bastante ele. Porque talvez se ele focasse nessa área mais criativa, não sei. Provavelmente ele não se desse tão bem. Na área mais, vamos dizer assim, normal, né? Do que esperavam dele, né? Mas como temos aqui um outro posicionamento que pode ajudar a explicar a vida financeira dele deslanchar,
acredito que faz até algum sentido. Ainda mais que Casa 12 são assuntos ocultos. São assuntos que não são do grande público e não são da grande massa. Por mais que eu já tenha visto uma pessoa em específico, que ela tinha máquina 12 e ela trabalhava para a televisão, mas ela não trabalhava diretamente aparecendo, ela trabalhava mais lá nos bastidores. E o trabalho dos bastidores dele acabou dando bastante dinheiro para ele, provavelmente, né? Eu não conheço toda a história ainda, porque eu ainda sou iniciante. E olha que coisa interessante. O Plutão dele tá fazendo se eu não me engano, um sexto com Netuno aqui também. Netuno em sexto com Plutão. A comunicação dele... Plutão em Capricórnio. Eu tava pensando aqui, sabe por quê? Porque ano que vem eu vou estar com um Plutão na luz, né? E eu já tô meio que especulando o que vai acontecer. Plutão A2, se eu não estiver muito enganada, pode ser uma pessoa que trabalha com o oculto, mas de uma forma talvez até um tanto quanto devagar. Porque ano que vem eu vou ter certeza do que eu vou estar falando, né? Porque Plutão ele tem características de intensidade, de você não pensar muito nas coisas que você faz, só vai lá e faz. Plutão também tem características de explosões, de situações explosivas. Agora, o Plutão dele em Capricórnio provavelmente tem a ver com o trabalho, né? Tinha a ver com o trabalho dele. De trabalho com essas coisas mais, abre aspas, proibidas, que não são tão assim claras para as pessoas, né? Para o grande público. E isso pode ter sido mais um reforço para essa casa 2. Assim, eu não sou dois planetas que eu recomendaria você ter na casa 2. Nem Plutão, nem Lua. Porque eu sinto que eles não ajudam muito. Mas eles estão sendo bem recebidos aqui. Pelo menos nos aspectos cruzados positivos. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção foi que ele tem uma Vênus na casa 9 em Virgem no grau 0. Não tá em grau 29, graças a Deus, porque grau 29 é fim de carreira. Mas ele tem uma Vênus na casa 9 que ama o conhecimento. Eu gosto muito dessa Vênus posicionada exatamente aqui, porque a pessoa ama conhecer, fazer essas coisas. E pra ela é muito prazeroso, sabe? Por mais que essa Vênus aqui ela esteja em Virgem. E Virgem é muito crítico em relação a ele. Em relação às coisas dele, né? Agora, eu continuo amando essa Vênus. Talvez um dos posicionamentos que eu olho assim, diga... Olha, esse é um posicionamento que talvez eu quisesse ter. Por mais que o meu mapa seja todo cagado, né? Eu olho pra determinados posicionamentos, eu penso assim... Queria. Mas Deus não olhou pra minha cara e disse... Hoje não. Deixa eu ver. Urano na casa 7 em Gêmeos. Eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui. O pessoal do Enoquiano com certeza vai querer me bater, mas tudo bem. Eu tive a impressão, por nós estarmos para entrar em um Urano em Gêmeos, que de novo, eu posso estar errada, né? Mas que o Di voltaria em um Urano em Gêmeos. Novamente. Eu posso, obviamente, estar errado. O pessoal do Enoquiano comenta aí embaixo. Mas eu tive a impressão que o Di voltaria nesse momento que nós estamos e que o Enoquiano está crescendo. Pode não acontecer? Pode, né? Isso é uma possibilidade. Mas, como eu já vi em outras pessoas, né? Os posicionamentos normalmente eles se repetem em
sua grande maioria das vidas. Então, eu acredito muito no Horta do Di como um mago enoquiano, não para refazer o sistema, porque o sistema ele já tá aí, né? Mas agora para praticar o sistema, porque ele não teve tempo de praticar. Ele teve tempo de fazer, né? E acabou que não deu tempo dele se aprofundar de uma maneira mais intensa no Enochiano ao ponto de praticar, ter uma vivência ali de... Não é de observação com os anjos, mas de um contato maior. Entende? Porque ele revelou o sistema e aí, quando foi pra praticar, não rolou. Deixa eu ver o que eu posso falar mais. Eu acho que não tem muita mais coisa que eu posso falar do mapa do Di. O que me chamou a atenção foi ele ter escorpião entre a casa 11 e a casa 12 aqui. Uma pessoa que lida com o oculto e lida com coisas de grupos, coisas que envolvem o coletivo. Só que Marte na casa 12, eu não gosto muito desse Marte. Como eu falei, já vi algumas pessoas com esse Marte. Mas Marte no 12 tem uma tendência muito grande de auto-boicote. Então eu acho ele um pouco perigoso se você não for consciente dele. Mas o Di, ele era astrólogo, então eu acredito que ele sabia dessa possibilidade. Esse Marte, ele tá fazendo um mau aspecto com Vênus. Fazendo um mau aspecto, que é uma quadratura. O que eu poderia especular dessa situação? Que essa situação dele lidar com essa coisa da casa 12, oculto e tudo mais, se tornou um problema pra ele. Entende? Foi algo pesado, porque a quadratura é algo pesado. Quando eu vejo muitas quadraturas no mapa de alguém, eu sinto uma opressão em cima dessa pessoa, porque é algo que restringe. Tem uma restrição ali. Por mais que a pessoa às vezes não seja consciente, mas ela sabe que tá acontecendo alguma coisa. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Acho que eu já li boa parte dos aspectos cruzados aqui. Não tem muita coisa que eu li além dos geracionais. Geracionais também eu já li. É isso, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu já li esse aspecto também. Esse aqui. E ele tem uma oposição de Vênus com Lua. Oposição? Cadê Vênus? Não é Lua. É uma oposição. Oposição? Peraí. Não é oposição, não. Pra ser oposição, teria que ser... Casa 3. Mas é um aspecto aqui que... é quase uma oposição, né? Quase, mas não é oposição. Mas não tem mais nenhum aspecto assim que eu digo que poderia ser um problema. Quirón eu não analisei. Eu não analisei. O Quirón dele tá na casa 3. Pode estar perto de Netuno, pode não estar, né? Em grau 16. Pode estar aqui mais ou menos no meio. Quirón na casa 3. Deixa eu lembrar se eu já conheço alguém com esse Quirón. Eu acho que eu conheço. Eu já vi uma pessoa em específico que tinha Quirón na casa 3. Mas eu não considero um Quirón difícil. Por mais que o que eu considero difícil eu faço é baseado na minha experiência, porque eu já sofri com Quirón na 9, né? Mas Quirón na casa 3 não me preocupa. É ruim pra comunicação? É ruim pra comunicação, mas tirando isso, dá pra levar de letra, né? Principalmente que
Não tá fazendo tanto aspecto cruzado assim difícil. Tá fazendo uma... É. Só tem uma quadratura com esse Quirón que é Urano. Urano na 7. Então, pode ser que essa situação dele com a mulher dele ou com os cônjuges era um fator de comunicação. O que pesava no relacionamento dele com o parceiro ou a parceira dele, no caso, né? A mulher dele era a comunicação. A comunicação poderia ser ruidosa. Porque Quirón na 3 me faz pensar ou em questão de comunicação ou em questão de fala. Se eles passavam muito tempo sem se falar, isso poderia ser um problema. Se eles não se comunicavam bem também, poderia ser um problema. Deixa eu ver o que mais. Lilith em Câncer. Lilith dele também tá na casa 8. Que coisa interessante. Eu não tenho nenhuma... Olha, vou ser bem sincera, eu não tenho nenhuma experiência com Lilith. Nenhuma. Eu não corri atrás. Nem sei se eu quero correr atrás dessa informação, mas... As pessoas me perguntam muito sobre Lilith, mas eu não tenho nada de interessante a dizer sobre ela. Eu tenho ela na casa 9. Na casa do 8 do dia, não sei como Lilith poderia atuar ali. Talvez trazendo algum tipo de caos? Pode ser. Ainda mais em Câncer, né? Um caos familiar. Ou algo parecido. E eu vou deixar o vídeo por aqui, gente. E aí eu vou seguir pro vídeo do Kelly, explicando um pouco mais sobre o mapa do Kelly em si. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau!